Fala, trader! Sejam todos muito bem-vindos a mais esse conteúdo aqui no canal Diogo.invest. E antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de te pedir, deixa já o seu like, não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho para que você não perca nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Agora vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Vamos então começar aqui mais uma análise pré-mercado. Estamos aqui no gráfico de 15 minutos e na sexta-feira a gente teve aqui duas oportunidades, né? A primeira e a segunda. Vamos entender um pouquinho o que o mercado fez aqui na sexta-feira. Olha só. Repara que o mercado faz aquela estrutura, né, de liquidez que a gente fala muito, né, aqui, ó. Ele começa a nivelar de forma muito nítida, né, os topos, tá vendo? E também nivela aqui os fundos, né? E aí isso aqui já mostra uma força na demanda, né? Olha o tamanho do buraco, olha como que o mercado reage quando chega próximo a essa região e ele tem dificuldade em chegar na parte de baixo aqui dessa entrada. O mercado ele cai capturando aquela liquidez, né? Que é exatamente o desenho que muitas vezes a gente faz aqui, ó. E aí faz o choque e desenvolve lá para cima, né? O choque é rompendo aqui um topo válido, né? Não foi o melhor topo, tá? Foi bem micro, não estava em posição de captura, mas como foi muito bem desenvolvida aqui essa estrutura aqui de liquidez, né? E quando o mercado ele cai com essa intensidade aqui, ó, induz as pessoas a pensar em quê? Em vendas. Então, como ele cai dessa forma aqui, capturando a liquidez desse fundo, e as pessoas, nesse momento aqui, elas começam a pensar em vendas, a grande maioria das pessoas. Por quê? Porque o mercado vem dessa impulsão, que na verdade a gente olha como uma captura de liquidez, faz aqui um choque, tá vendo aqui, ó, marcadinho em vermelho, considerando como se fosse isso aqui, ó, vem até essa mínima, vai nessa máxima, o movimento de preço, e faz a mínima, renovando aqui a máxima, fazendo aqui um choque. Quando o mercado ele vem testar aqui, eu marco o último candle aqui, ó, esse ponto como o meu ponto de entrada. Poderia ter vindo mais abaixo, mas eu entrei exatamente aqui, ó. Por que eu entrei aqui não na entradinha do bloco? Eu joguei para baixo um pouco, por causa do meu limite de stop, né? Que é um máximo de 150 pontos. Se eu jogo a minha entrada para o ponto exato do bloco ali, eu ia ter 160 pontos. Então eu desci 10 pontos a mais, né? O mercado ele vem próximo dos 50% do bloco, não chega exatamente nos 50%, e desenvolve de uma única vez aqui esse trade lindo. Eu peguei aqui 700 pontos. Ele quase faz aqui o meu take, né? Por 5 pontos mais ou menos, ele não faz. E aí aqui ele começa a correção. Nesse momento aqui, eu trouxe para o 0 a 0 aqui a minha operação. Quando ele anda 500 pontos mais ou menos, eu venho para o 0 a 0. Quando o mercado ele quase faz, começa a voltar, eu trouxe ele para essa mínima aqui, ó. E eu fiquei aqui mais ou menos, né? Com a minha ordem, o mercado vem ali perto, não pega, e aí faz ali o meu gain de 700 pontos. Desenvolveu bem mais do que isso. Desenvolveu aqui até essa máxima 1030 pontos na minha entrada. Eu peguei 700 pontos e tá ótimo. Quem pegou 500 pontos seria o primeiro alvo aqui, né? Mais ou menos aqui nessa máxima aqui, até um pouquinho mais, 500 pontos deu aqui, ó, mais ou menos. Diogo, eu peguei essa operação, peguei 370 pontos, tá certo, primeiro alvo ali. Eu peguei um pouquinho mais, eu fui até aquela máxima lá, 450 pontos. Ok, tá ótimo também. Um excelente alvo, né? 370 não daria o 3 para 1 aqui, por causa do tamanho do stop, tá? Eu peguei os 700 pontos, deu um pouco mais de 4,5 para 1, deu quase 5 para 1, né? Mas tá ótimo, ótimo, excelente trade.
O mercado, ele se mostra nesse momento uma intenção de demanda muito grande. A região passa a ser uma região predominante de demanda. O mercado ele sobe com muita força aqui. O que o mercado mostra aqui? O mercado vê que ele vem, faz aqui uma espécie de choque. Muito longo, mas ele faz aqui um choque. E aí muita gente, quando faz esse choque, começa a pensar em vender aonde? Aqui, ó. Começa a pensar em vender aqui, nessa região aqui, ó. Começa a pensar em vender nessa região. E o mercado falha esse choque. Quando o mercado falha esse choque dessa forma, a gente já vê uma predominância, né, de demanda, eu começo a pensar em compra para pegar um novo movimento aqui. Marco esse bloco. Marco esse bloco. Um stop 125 pontos. Tá? O meu gain, na verdade, ele estava aqui, ó, 3 para 1, 375 pontos, tá? O mercado ele desenvolveu quase lá no gain, ele desenvolve aqui 340 pontos. Vejo que o mercado ele vem, mas ele não vem caindo com tanta intensidade. Eu coloco a minha ordem aqui no 0,50, ele pega a minha ordem aqui, ó, pega a minha ordem exatamente aqui. Ele começa a querer desenvolver, volta para o meu 0 a 0. E aí, quando ele faz esse movimento aqui, eu venho com a minha ordem stop e deixo ela aqui, tá? Então, praticamente é o meu 0 a 0, né? Eu deixo ali 20 pontos, 20 pontinhos aqui, ó, positivo. O mercado quase faz lá o meu gain, não faz e me tira aqui no 0 a 0, tá? O mercado me tirou no 0 a 0 aqui, 20 pontos positivos. Então, um lucro de 720 pontos na sexta-feira. Se fosse no meu alvo, seria um lucro de 1.075 pontos em um único dia. Mas não foi quase lá, não foi, me tirou aqui no 0 a 0. Mas está tudo bem, está super tranquilo. Vou tirar aqui, eu deixei só para mostrar para vocês. Tá? E aí, o que o mercado ele veio só caindo aqui. Vamos vir aqui para o gráfico de 15 minutos. Olha só, vamos começar aqui a nossa análise pré-mercado. Esse topo já não tem muita expressividade, tá? Eu tinha marcado ele outro dia, esse topinho aqui, porque ainda tinha alguma expressão, né? Veja que o mercado ele faz esse movimento aqui, mas já não fica tão expressivo agora. Eu já prefiro pela distância. Deixa eu ver de quantos pontos. Distância 250 pontos, eu prefiro ver o mercado capturando esse topo aqui. Tá? Esse topo, repara que ele fica bem mais expressivo, né, de liquidez do que esse aqui. Diogo, esse topo aqui é válido? Ainda não. Porém, se o mercado perder esse fundo, enche de liquidez aqui em cima. Tem esse fundinho? Tem. O mercado ainda não perdeu ele. O mercado ele pode sim fazer esse movimento aqui. Pode. Mas ainda não fez. Mas bom mesmo seria ele perder esse fundo aqui, ok? Que daí o mercado faz esse movimento aqui, ó. Aí fica legal, valida esse fundo aqui, valida esse topo. No caso assim, esse topo, né, fica validado com a perca desse fundo aqui para o mercado vir aqui e continuar o seu flow. Esse é o ideal, tá? Esse é o movimento ideal. Ainda não vou marcar ali por causa disso. Vindo aqui para o gráfico de 5 minutos, o mercado ainda não desenvolveu, mas pode estar querendo desenvolver, tá? Pode sim estar querendo desenvolver aqui, ó, uma estrutura, né, de liquidez. Vai depender de como ele vai abrir na segunda-feira, tá? Amanhã. Vai depender disso. Deixa eu ver aqui no minuto como é que tá. Olha só, eu vou marcar dessa forma aqui. E o mercado ele pode estar já aqui demonstrando uma força de demanda. Quando você vê essas furadas aqui, o mercado está respeitando aqui, o mercado respeitou aqui, né? Ele cria aqui, né? Ele faz esse movimento aqui, ó. E aqui passa a ser uma parada preliminar, né?
e aqui passa a ser um ponto de parada mesmo do mercado. E aí depois, quando a gente olha para esse movimento aqui, que se chama um rally automático, né, que o mercado faz, aqui a gente começa a ter o secundário teste, né? E aí você vê que ele não consegue tocar na parte de baixo, e aqui ele respeita. E essa furada aqui em cima mostra o quê? A facilidade que o mercado sobe. Quando a gente vê essa facilidade, olha a fluidez que o mercado subiu, olha a velocidade que ele subiu, a gente já começa a perceber a facilidade dessa subida que o mercado ele dá para a gente, né? E aqui, se o mercado na segunda-feira ele abre aqui dentro, tá? Se o mercado abre aqui dentro e continua nivelando topos e nivelando fundos da forma que a gente já falou, a gente pode ter esse movimento aqui, ó. Quando ele faz aqui um choque, tá? Nesse topo aqui, a gente tem aqui uma possibilidade de compra nessa região, ok? Então, esse movimento aqui seria um movimento bem interessante para nós, tá? Esse movimento aqui. Para isso, o mercado tem que confirmar, abrir e ainda se manter aqui dentro, tá? Se ele fizer isso, você sabe que você já tem uma estrutura. E olha só que interessante. Essa estrutura do mercado aqui, se ele confirma para a gente, está na mesma região da outra estrutura. Então, essa estrutura já se mostrou com força de demanda. Então, é uma estrutura compradora, uma estrutura de demanda. E o mercado volta e olha como que ele subiu bem fácil e olha como que ele cai com bastante relutância. Olha como ele sobe numa inclinação e aí ele vem caindo numa inclinação muito mais, com muito mais dificuldade. E aí aqui a gente pode ter que, olha só, repara que interessante. Deixa eu ver aqui uma coisa. Olha só. Olha só que interessante. Deixa eu trazer para o gráfico de 5 minutos. A gente marcar esse bloco no gráfico de 5 minutos. Olha essa região. Como ela é uma região bastante interessante aqui para a gente poder estar trabalhando aqui, né? Olha só. É ou não é interessante essa marcação, né, que a gente faz aqui? Então a gente tem essa possibilidade aqui, tá? Num time maior, ter esse bloco. Se o mercado confirma uma microestrutura, lembra que eu falei que normalmente quando ele cria uma estrutura, ele retorna lá e cria novamente uma estrutura na mesma região? Por quê? Porque é um ponto de interesse. O mercado teve interesse nessa região de preço. E a força que se mostrou nessa região de interesse, o desequilíbrio dessa região, quem desequilibrou essa região de preço foi a demanda. Então, existe uma alta probabilidade do mercado retornar para a mesma região e aí a demanda entrar novamente. Por quê? Porque já está com bastante contratos naquela região lá. O mercado não é 100%, tá? Não existe assertividade 100% no mercado. Olha como que o preço ele cai. Ele cai bem fraco nessa região, né? Ele cai com bastante fraqueza nessa região. Olha só os candles bem pequenos, sem muita vontade de queda, né? Ele até cai. Mas repara como ele subiu. Repara bem, ó, como o preço subiu e como ele caiu. Então, assim, a demanda tira o pé do acelerador e o preço vem vindo, né? Já viu aqueles carros que você põe no ponto morto e deixa ele indo? É isso aqui. Demanda acelera, tira o pé do acelerador. Para quê? Para fazer o preço voltar para a região. Por quê? Porque muitas vezes aqui nessa compra, nessa captura, não teve liquidez suficiente dentro do interesse comprador para comprar
o número de contratos que eles queriam que executasse aqui. Então executa uma parcela desse contrato, o preço explode, o preço retorna lá, cria novamente uma piscina de liquidez, e se ele captura essa liquidez, entra uma intenção de demanda, você tem a possibilidade de comprar aqui, tá? Então é uma região bem interessante para a gente estar de olho. O preço pode não fazer nada disso. Simplesmente ele pode abrir aqui em cima, ele pode abrir aqui embaixo, não tem problema nenhum. Mas se ele cria um pouco mais de liquidez aqui e faz o que eu falei, você tem a possibilidade de entrar comprado, ok? Se o preço ele vem retornando, né, para essa região aqui, que é a melhor região para a gente agora, que a gente tem, é essa região de POC. É a melhor para a gente poder estar pensando em compras, tá? A menos que ele crie algo no meio do caminho, como ele está fazendo agora. Mas se o mercado ele vem caindo forte e ele vem retornando mais fraco para essa região aqui, você tem a possibilidade da microestrutura, da captura, para você seguir o flow de venda, ok? Então, sim, essa região aqui, ela tem aquela POC, vai estar quebrando esse fundo para esse tipo de movimento aqui, ó. Ok? Para que o mercado faça esse movimento e você consiga pegar, se ele vem caindo forte e retorna para essa região, cria uma microestrutura, captura a liquidez do topo, faz o choque, te dá um teste, você pode entrar aqui facilmente numa venda aqui, ó, nesse teste, e aí você surfa todo esse movimento aqui até essa POC aqui, essa região aqui, tá? É uma possibilidade também de você seguir nessa venda. Se o mercado ele sobe e vem aqui em cima aqui, ele pode abrir em qualquer lugar aqui. Ó. Eu sei que ele vem subindo, ou mesmo que ele crie, dê a compra para você, não importa. Se o mercado vem aqui em cima aqui, e aqui em cima que ele faz um bom choque, você tem a possibilidade de seguir vendido também, tá? Por quê? Porque esse topo é um topo de BSN, é um topo muito bom para você estar entendendo que vendas ali naquela região são bem interessantes. Repara que esse topo ele quebra esse fundo aqui. Então, você tem essa possibilidade para seguir esse movimento aqui, ó. Ok? É uma possibilidade que nós temos também. Se o mercado ele vem subindo forte aqui, captura não faz nada, volta e começa a criar aqui uma microestrutura, no teste do choque você pode sim pensar em seguir um flow até, né, você não tem um parâmetro lá para cima, mas aí você vê o risco retorno, no mínimo 3:1, e aí você pode estar surfando aqui uma compra lá em cima, ok? Às vezes ele até sobe forte, nem chega lá em cima, aqui mesmo ele já começa a criar aqui uma microestrutura, e aí ele volta nessa região aqui, faz um choque, você pode seguir essa compra, tá? A partir daqui mesmo, não tem problema algum, ok? É uma possibilidade também que o mercado ele te dá. Bom, a gente já viu então um choque aqui, claro, microestrutura cabe em todo lugar, tá? Se ele criar uma microestrutura aqui, capturando o fundo, você pode comprar. Se ele cria uma microestrutura aqui, capturando o topo, melhor ainda, mais contextualizado ainda, ele já está visitando região de oferta. Criar mais liquidez ali naquela região, fica mais contextualizado ainda. Você não precisa nem romper, ele pode chegar aqui e já começar a criar uma microestrutura, captura lá em cima, faz um choque, você vê a demanda entrando, você pode achar um ponto de venda bem interessante para você, tá? Mais próximo que do preço é esse aqui, ele criar aqui, chega, visita aonde a demanda já se mostrou, e aí você segue lá, tá? Esse aqui é o melhor, mas às vezes ele já abre aqui, então abriu ali, acabou, você vem, você apaga essas retas aqui e acabou. Eu achei interessante, por quê? Porque está na mesma região que já visitou e a demanda já se mostrou presente. A demanda deixa uma espécie de bloco e ele começa a criar liquidez aonde? Bem em cima do bloco. Então isso tudo contextualizado é interessante. Aqui embaixo, só um choque é mais arriscado, tá? Só um choque aqui embaixo é uma possibilidade, mas é bem mais arriscado. O que seria melhor aqui? O mercado criar uma liquidez antes da mitigação do bloco. Aí sim, captura no fundo, faz um choque, exatamente como ele fez aqui que a gente mostrou. Ali não, aqui, né? Exatamente isso aqui, ó. Isso aqui que o mercado precisa fazer, ó.
ele cria, ele começa a andar de lado aqui, nivelando muito bem topos e fundos, e aí sim ele faz o choque, visita, captura a liquidez e desenvolve, tá? Esse é o melhor cenário que a gente tem aqui para o mini índice, que ele pode estar desenvolvendo aqui. Pode estar, é possibilidade, não é 100%, não é exatamente isso, mas é o que o mercado pode estar criando aqui, né? Que a gente já consegue enxergar. Ele tem que nivelar um pouquinho mais, para deixar mais nítido ainda, e aí sim ele faz um choque. Você desce o time frame na captura, você vê ele fazer um choque, entrar a demanda, e aí você tem a possibilidade aqui de uma excelente operação, ok? O que o mercado tem feito é isso. Amanhã a gente está de volta aqui com a análise pré-mercado, tá? Vamos ver como que ele vai abrir, como que ele vai se comportar, e a gente vai atualizando lá no Instagram, lá, né? Me segue no Instagram, diogofm.invest, me segue lá. Lá eu costumo colocar nos stories muitas vezes alguma coisa que o mercado possa estar ali configurando, tá? Muita coisa que a gente já falou lá pelo story e muita gente aproveitou os movimentos, né? Se você assiste esse pré-mercado e você vai acompanhando lá, você vai entender, né, aquilo que a gente vai postando lá. E aí você vê o tanto de operações que o mercado ele desenvolve. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São só operações dele. Essa aqui que deu 0 a 0. Teve uma outra semana passada também que deu 0 a 0. Nem está aqui sendo contabilizado. Nós tivemos um stop. Desde que a gente está analisando esses pré-mercados há pouco mais de 2 semanas, a gente teve somente uma operação de stop e várias operações de gain aqui no mini índice. Então, o mercado, você tem que entender que ele gera para nós inúmeras oportunidades. O que a gente tem que ter? A gente tem que ter frieza, tem que ter tranquilidade e visão. Tá sempre olhando esses movimentos, entendendo cada movimento, para que quando o mercado nos entregue, né, aquela expectativa que nós temos de movimento, a gente entre sem medo, tá? E veja o mercado desenvolver, ok? É isso. Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fica com Deus.